Fala galera, beleza gente linda? Espero que sim, hein? Pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nossa aula de hoje é sobre regra de 3 simples, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, nossa aula de hoje então, regra de 3 simples, nós vamos deparar com o seguinte caso, tá? Primeiro, por que tem esse nome regra de 3, né? Regra de 3 é porque no nosso problema nós vamos ter 3 valores conhecidos e um desconhecido, e esse desconhecido é o que nós vamos calcular. Por isso, regra de 3. 3 números conhecidos e um não conhecido. Beleza? Bom, nos nossos problemas, nós vamos deparar com 2 casos diferentes, tá? Quando os casos são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Professor, como assim? Regra de 3, simples, sempre trabalha com 2 grandezas. 2, nunca mais que isso. Se for 3 ou mais grandezas, aí são regras de 3 compostas, tá? Professor, o que são grandezas? Grandezas, vamos dar uma lembrada, é tudo aquilo que possa ser medido, tá? Medido ou contado, né? Por exemplo, eu posso contar quantas pessoas tem num lugar, num shopping? Posso. Então, a quantidade de pessoas é uma grandeza. Eu posso medir a altura de uma casa? Posso. Então, a altura é uma grandeza, beleza? Então, grandeza é tudo aquilo que possa ser medido ou contado. E grandezas, como nós temos 2 grandezas, na nossa regra de 3 simples, elas vão se conversar. Ou é diretamente, ou seja, elas vão crescer juntas, ou elas são inversamente. Se uma cresce, a outra diminui. Sempre o inverso uma da outra. Beleza? Bom, para que isso nos importa, né? Saber se é direto ou se é inverso? Porque muda a forma de resolver. Tá? A forma de construir o raciocínio vai ser a mesma. O que vai diferenciar é na forma de resolver. Quando nós tivermos uma regra de 3 grandeza, uma regra de 3 diretamente proporcional, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos multiplicar de forma cruzada, beleza? E se nós tivermos uma regra de 3 inversamente proporcional, nós vamos multiplicar em forma de linha reta. Uma é contrário da outra, né? Se uma é cruzado, a outra é reto. Beleza? Vamos ver na prática como é que isso funciona? Então, bora! Deixa eu colocar o meu probleminha que eu trouxe aqui pra gente hoje. Olha só. Júlia é costureira e para confeccionar 8 saias do mesmo tamanho, utiliza 16 metros de tecido. Se ela recebeu uma encomenda de 22 saias para uma loja, quantos metros de tecido ela precisa comprar? Bom, primeira coisa que eu vou analisar aqui, galera, quais são as grandezas que eu estou trabalhando, tá? Professor, como que você consegue definir quais são as grandezas? O que está variando? Vamos ver primeiro então, ó. Júlia é costureira e para confeccionar 8 saias. Então, a quantidade de saias que ela está me falando. Do mesmo tamanho, utiliza 16 metros de tecido. Opa, 16 metros é comprimento. Então, eu tenho aqui o comprimento da saia. Beleza? Se ela recebeu uma encomenda de 22 saias, então, ó, saias variou de 8 para 22. Então, nós temos que nossa primeira grandeza, que é a quantidade de saias. Beleza? Uma loja, quantos metros de tecido? Então, o tamanho, ela variou, né? 16 metros. E eu quero saber qual que é a nova quantidade de metros que eu tenho que ter. Então, o comprimento, né, que é dado em metros, também teve essa variação. Beleza? Bom, eu escrevi aqui embaixo, e eu sempre oriento os meus alunos, foi o seguinte. Regra de 3, primeiro escreva 2 colunas. Essas 2 colunas, o nome delas são as grandezas. Fica mais fácil de você entender. Então, como que eu vou preencher essa coluna? Primeira relação, quantidade de saias. Eu tenho 8 saias. Para fazer 8 saias, eu utilizo 16 metros. E eu quero saber, 22 saias, então, eu trabalho com quantos metros? Então, ó, regra de 3. 3 números que eu conheço e um que eu preciso conhecer. Beleza? Galera, agora nós vamos definir se essa grandeza ela vai ser diretamente ou inversamente proporcional. De que maneira? Pensa o seguinte, tá? Quem está aqui, vamos pensar o seguinte, ó. 8 para 22. Esse número aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se esse número aumentou, né? Flechinha para cima. Beleza? Agora pensa comigo. 16 e x. Se para 8 metros de saia, para 8 saias eu preciso de 16 metros, para 22 saias eu vou precisar de mais ou de menos metros de tecido?
Aí você tem que pensar, bom, se com 16 eu faço 8, para fazer 22 eu preciso de mais tecidos, certo? Então pensa, se a quantidade de saias aumentou, a minha quantidade de metros também vai aumentar, certo? Então, se uma grandeza aumenta, a outra também está aumentando da mesma maneira. Se ambas aumentam juntas, ou seja, as duas têm flechinhas para cima, isso aqui é um caso de grandeza diretamente proporcionais. Beleza? É simples assim. E como que eu resolvi isso, professor? Lembra que a gente viu lá? Diretamente multiplico cruzado. Beleza? Então vamos resolver juntos aqui. 8 vezes x, não tenho o que fazer, deixa indicado, 8 vezes x. E eu calculo 22 vezes 16. Beleza? Vou repetir o 8x e vamos calcular. 22 vezes 16 dá 352. Beleza? 8x, o 8 está multiplicando. Eu vou passar por outro lado e ele troca a operação. Está multiplicando, passa dividindo. Então, o x vai ser 352 divididos por 8. Beleza? Então, 352 divididos por 8 é 44. Tá? Ou seja, para fazer 22 saias, a Júlia vai precisar de 44 metros de tecido. Gente, é bem tranquilo de fazer, tá? Pode ficar um pouco confuso, mas com prática, fazendo algum exercício, vai ficar mais fácil. Uma outra forma de pensar, se você não entender os negócios de isolar x, isolar 8, essas coisas, pensa assim, ó. Tá vendo esse número vai multiplicar o x? Não tem como resolver. Então, esse cara aqui eu vou dividir no final, sempre. Então, eu vou fazer 22 vezes 16 e dividir por 8. É sempre raciocínio. Esse número que sobra é que vai passar dividindo depois, tá bom? Vamos ver mais um caso aqui. Olha só esse problema que é clássico, né, das torneiras enchendo o tanque, tá? Ele fala o seguinte: uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Então, galera, vamos ver aqui então quais são as grandezas, né? O que está variando. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. 3 informações. Quanto tempo, ou seja, horas, né? Tempo que vai encher esse tanque. Então, nós temos aqui a primeira grandeza, que vai ser tempo. E esse tempo está em horas, tá? Cuidado, horas não é grandeza, tá, gente? Horas é unidade de medida, beleza? É o que nós utilizamos para explicar uma grandeza, tá? Mas a grandeza aqui vai ser tempo. Levaram para encher, se for utilizado 4 torneiras. Então, nossa outra grandeza aqui é a quantidade de torneiras. Beleza? Então, essas são nossas duas grandezas. Vamos preencher isso aqui, então. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. E quero saber, 4 torneiras vai encher esse mesmo tanque em quantas horas. Beleza? Agora, então, vamos analisar para ver se é direto ou se é inversamente. Pensa, eu vou aumentar a quantidade de torneiras, né? Então, de 1 para 4, isso aqui está aumentando. Beleza? Agora, note, se uma torneira enche em 6 horas, se eu tiver mais torneiras, o meu tanque vai encher mais rápido, né? Então, o tempo para encher esse tanque vai ser menor. Ou seja, se uma grandeza está aumentando, essa aqui ela vai diminuir, certo? Se eu coloco mais torneiras, menos tempo eu levo para encher esse tanque, mais rápido ele vai encher, né? Então, se uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir. Então, nesse caso, elas são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Se elas são inversamente, nós aprendemos ali em cima que eu multiplico reto, certo? Então, como é que vai ficar, gente? Vai ficar aqui, ó, 6 vezes 1, que é igual a 4 vezes o x que eu desconheço. 6 vezes 1 dá 6. 4 vezes x, 4x. 4 está multiplicando x. Passa para o outro lado, dividindo, né? Então, vai ficar 6 divididos por 4, que é igual a x. 6 divididos por 4 dá 1,5. Então, x igual a 1,5 horas. Ou seja, 1h30 é o tempo que vamos levar para encher esse tanque. Beleza, galera? Gente, então essa foi a nossa aula de hoje sobre
Regra de 3 simples. Galera, regra de 3 é uma coisa que vocês vão usar muito na vida de vocês, quase que todo dia, para resolver qualquer continha, qualquer conta ali, pagar, não pagar, porcentagem, você usa muito a regra de 3, beleza? Então, aprenda isso aí, estuda, faz um pouquinho de exercício, compartilhe com os amigos e vamos estudar juntos, beleza? Então, bora compartilhar conhecimento.